Título 8. Das disposições finais e transitórias. Capítulo 1. Da modernização da Previdência Social. Artigo 63. Revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 64, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 65, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 66, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional do Trabalhador CNT, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, mediante a realização de convênios, todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros da Previdência Social. Artigo 68. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS, em até um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Parágrafo 1º. Para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Para os registros de nascimento e de natimorto, constarão das informações, obrigatoriamente, a inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como o nome completo, o sexo, a data e o local de nascimento e a inscrição no CPF da filiação. Parágrafo 3º. Para os registros de casamento e de óbito, constarão das informações, obrigatoriamente, a inscrição no CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como, a caso disponíveis, os seguintes dados: inciso 1, número do cadastro perante o Programa de Integração Social, PIS, ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP; 2, número de identificação do trabalhador, NIT. Inciso 3, número de benefício previdenciário ou assistencial, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS. 4, número de registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor. Inciso 5, número do título de eleitor. Inciso 6, número e série da carteira de trabalho e previdência social, CTPS. Parágrafo 4º. No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês, deverá o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicar este fato ao INSS até o quinto dia útil do mês subsequente. Parágrafo 5º. O descumprimento de qualquer obrigação imposta neste artigo e o fornecimento de informação inexata sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades previstas. A penalidade prevista no artigo 92 desta lei é a ação regressiva proposta pelo INSS, em razão dos danos sofridos. Artigo 68-A. A lavratura de procuração pública e a emissão de sua primeira via para fins exclusivos de recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais administrados pelo INSS são isentas do pagamento das custas e dos emolumentos, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. Artigo 69. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará ao beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser, no prazo de: inciso 1, 30 dias, no caso de trabalhador urbano; 2, 60 dias, no caso de trabalhador rural individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será feita: inciso 1, preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico, conforme previsto em regulamento; 2, por via postal, por carta simples, considerado o endereço constante do cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação; inciso 3, pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos, ou 4, por edital, nos casos de retorno com a não localização do segurado, referente à comunicação indicada no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3º. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário, na forma do regulamento. Parágrafo 4º. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses: inciso 1, não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo; 2, defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo 5º. O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que trata o parágrafo 4º deste artigo e conceder-lhe prazo de 30 dias para interposição de recurso. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 30 dias após a suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Parágrafo 7º. Para fins do disposto no caput deste artigo, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários, abrangidos os benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto no parágrafo 8º deste artigo, redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. Parágrafo 8º. Aquele que receber benefício realizará anualmente, no mês de aniversário do titular do benefício, a comprovação de vida, preferencialmente por meio de atendimento eletrônico com uso de biometria, ou outro meio definido pelo INSS que assegure a identificação inequívoca do beneficiário, implementado pelas instituições financeiras pagadoras dos benefícios, observadas as seguintes disposições. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. Inciso 1. A prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas pelo beneficiário, preferencialmente no mesmo ato, mediante identificação por funcionário da instituição financeira responsável pelo pagamento.
quando não realizadas por atendimento eletrônico com uso de biometria. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. 2. A prova de vida poderá ser realizada por representante legal ou por procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. 3. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. 4. Os órgãos competentes deverão dispor de meios alternativos que garantam a realização da prova de vida do beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, inclusive por meio de atendimento domiciliar quando necessário. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. 4. As instituições financeiras deverão, obrigatoriamente, envidar esforços a fim de facilitar e auxiliar o beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, de forma a evitar ao máximo seu deslocamento até a agência bancária e, caso isso ocorra, dar-lhe preferência máxima de atendimento, para diminuir o tempo de permanência do idoso no recinto e evitar sua exposição à aglomeração, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. 4b. A instituição financeira, quando a prova de vida for nela realizada, deverá enviar as informações ao INSS, bem como divulgar aos beneficiários, de forma ampla, todos os meios existentes para efetuar o procedimento, especialmente os remotos, a fim de evitar o deslocamento dos beneficiários e, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. Inciso 5. O INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário realize a prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. Parágrafo 9. O recurso de que trata o parágrafo 5º deste artigo não terá efeito suspensivo. Parágrafo 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma prevista no caput deste artigo ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 8º deste artigo, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, o INSS, inciso 1, terá acesso a todos os dados biométricos mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais e, 2, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos. A linha A, da Justiça Eleitoral, e a linha B de outros entes federativos. Artigo 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria. Artigo 71. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para sua concessão. Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. Artigo 72. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS promoverá, no prazo de 180 dias a contar da publicação desta lei, a revisão das indenizações associadas a benefícios por acidentes do trabalho, cujos valores excedam a 1.700.000 cruzeiros. Artigo 73. O setor encarregado pela área de benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deverá estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas pelos órgãos locais de atendimento. Artigo 74. Os postos de benefícios deverão adotar como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os dados de cadastros de empresas e de contribuintes em geral quando da concessão de benefícios. Artigo 75, revogado pela Lei nº 9.711, de 1998. Artigo 76. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá proceder ao recadastramento de todos aqueles que, por intermédio de procuração, recebem benefícios da Previdência Social. Parágrafo 1º. O documento de procuração deverá ser revalidado, anualmente, nos termos de norma definida pelo INSS, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. Parágrafo 2º. Na hipótese de pagamento indevido de benefício à pessoa não autorizada, ou após o óbito do titular do benefício, a instituição financeira é responsável pela devolução dos valores ao INSS, em razão do descumprimento das obrigações a ela impostas por lei ou por força contratual, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. Artigo 77. Revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 78. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditorias externas, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem como o pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Artigo 79. Revogado pela Lei nº 9.711, de 1998. Artigo 80. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS obrigado a 1. Enviar às empresas e aos seus segurados, quando solicitado, extrato relativo ao recolhimento das suas contribuições, redação pela Lei nº 12.692, de 2012, 2, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Inciso 3. Emitir e enviar aos beneficiários o aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. 4. Reeditar versão atualizada, nos termos do plano de benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados. Inciso 5. Divulgar, com a devida antecedência, através dos meios de comunicação, alterações porventura realizadas
realizadas na forma de contribuição das empresas e segurados em geral. Inciso 6. Descentralizar, progressivamente, o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização de postos de atendimento e de regiões fiscais. Inciso 7. Disponibilizar ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime geral de previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho e Previdência divulgará, mensalmente, o resultado financeiro do regime geral de previdência social, no qual considerará, incluído pela Lei nº 14.360, de 2022, inciso 1, para fins de aferição do equilíbrio financeiro do regime, as renúncias previdenciárias em adição às receitas realizadas e, incluído pela Lei nº 14.360, de 2022, 2, para os demais fins, apenas as receitas efetivamente arrecadadas e as despesas orçamentárias e financeiras efetivamente liquidadas e pagas, incluído pela Lei nº 14.360, de 2022. Parágrafo 2º. Para fins de apuração das renúncias previdenciárias de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas as informações prestadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, incluído pela Lei nº 14.360, de 2022, artigo 81, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando, à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Artigo 83. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Artigo 84. Revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001,